Bom, vou começar a resolver alguns algoritmos aqui do HackerRank. Então, aqui estou no hackerrank.com, já fiz o meu login. E eu escolhi aqui, ó, esse One Week Preparation Kit. Tá dizendo aqui que eu fiz 11%, fiz 3 de 21. Esse aqui já foi resolvido, solved. Mas aqui eu vou começar a gravar explicando aqui o enunciado e a resolução. E assim, né, a gente que é brasileiro, a gente fala HackerRank porque é mais confortável, né, mas não é essa a pronúncia. Eu tô falando também porque é normal entre os brasileiros a gente falar assim e eu acho mais confortável. Se a gente colocar aqui, ó, traduzir para o português, a gente consegue traduzir essa parte, mas eu achei que a tradução não ficou lá aquelas coisas, ficou um pouquinho difícil de entender. Então eu acabei preferindo deixar no inglês mesmo, e aí a gente vai traduzindo, que eu acho que a interpretação acaba ficando um pouco mais precisa. Então aqui ele está dizendo, né? Given an array of integers. Então o que ele está dizendo é o seguinte: a gente tem um array de números inteiros. Calcule, calculate the ratios of its elements that are positive, negative, and zero. Tô tentando lembrar a tradução de ratios. Acho que é proporção. Então é o seguinte, o que ele está querendo saber é qual a proporção dentro desse array de números positivos, de números negativos e de zeros. Então, até aqui no exemplo, ele está dizendo ratios are, ou seja, proporções são 2/5 igual a 0,4 parará, 2/5. 2/5 em que sentido, né? Se eu tenho dois números positivos e o total de números que a gente tem no array é 5, então eu tenho 2 para 5, certo? Dos 5 elementos, 2 são positivos. Então, aqui está a proporção. E, além da gente ter a proporção dos positivos, dos negativos e dos zeros, a gente tem que ter o número de casas aqui depois do ponto, né? Que em inglês não é vírgula, é ponto. Eu acho que são 6 dígitos. Deixa eu ver. 2, 4, 6, Então a gente tem que, inclusive, ter 6 dígitos. O que mais? Aí ele está dizendo para a gente completar a função plus minus. Ele está dizendo no editor abaixo, mas o editor está ao lado. Aí ele está dizendo que o plus minus tem o ARR, né, que ele recebe como parâmetro. Aqui, ó, a gente pode dar um Ctrl F e procurar aqui plus minus, né? Caso assim, principalmente se a gente estiver fazendo um teste aí para entrar em alguma vaga, né? Tiver nervoso, enfim, fica mais fácil de encontrar a função. A gente pode dar um Ctrl F e já procurar. Beleza, eu já achei. E tá dizendo até aqui, ó, write your code here. Escreva o seu código aqui. Tá falando complete a plus minus abaixo, a função aceita integer array as a parameter. Então, cadê integer array? Tem o array aqui. Não tem nenhum array aqui ainda, vai ter que colocar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E depois no final, ele quer que a gente, aqui olha, ele deu um exemplo de como vai ser a saída, né? Aqui ele dá um exemplo de entrada, exemplo de saída. Então a gente tem que fazer console log, 3 console logs, né? Que a gente tem que mostrar. Ele não deixou texto, né? Mas positivo, negativo e zero, né? Então a gente tem que fazer 3 console log. Console log do positivo, console log do negativo e console log dos zeros. Então a gente tem que fazer uma função que vai receber o array
vai identificar a quantidade de positivo para depois poder devolver para nós ali a proporção. E isso para cada um deles, né? Para o positivo, para o negativo e para o zero. E depois imprime na tela a proporção de cada um. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui. Agora, eu já deixei aqui a função dentro da plus minus. E aqui a gente tem a seguinte ideia. A gente vai declarar 3 variáveis, né? Uma para estocar ali e contar a quantidade de positivos, uma para contar a quantidade de negativos e uma para contar a quantidade de zeros. Eu inicializei com 0, né, obviamente, porque isso daqui é uma variável contadora, né, ela vai acumulando, acumuladora. E eu estou dizendo que o n também é uma variável que eu estou declarando aqui. O n é o número de elementos do meu array, né, do array que eu for passar aqui nessa função. Aí depois eu criei um for, né, para a gente poder iterar por esse array. E aqui eu estou dizendo se o ARR na posição i for maior do que 0, eu vou somar mais 1 aqui na minha variável. Então, ele passou no primeiro elemento, é positivo, então aqui vai virar 1, que é o que ele já está dizendo, some 1. Né? Aí passou no segundo elemento, se for positivo, soma 2, e por aí vai. Aqui no else if é porque se ele cair nesse if não for verdadeiro, então ele vai vir para este. Ele vindo neste, ele vai avaliar o quê? Se o ARR na posição i for menor que 0, significa que ele é negativo. Então, a gente vai somar na variável negativa aqui, vai somar 1. Temos um elemento negativo. E assim por diante. E caso, né, nem esse e nem esse seja verdadeiro, caímos no else, no último else aqui, que significa que este elemento é um zero. Então, ele também vai somar aqui mais 1, caso esse elemento seja o zero. Agora, eu coloquei já os 3 console logs aqui. E dentro, primeiro eu coloquei entre parênteses, né, o positivo barra n, né, a variável n é o arr.length, que é o comprimento do meu array, né, o número de elementos do meu array. E o ponto toFixed, que já é do JavaScript, né, a gente pode colocar o número, ponto toFixed, e aqui a gente coloca o número de casas que a gente quer. Então, como ele pediu 6 casas, então aqui a gente já tem o console log do positivo, do negativo e do zero, e todos com 6 casas depois do ponto. Agora vamos submeter o código, né, para ver se passa. E a gente tem aqui tudo verdinho, né? Então quer dizer que foi mesmo. Que era mesmo isso que está correto. Bom, agora que eu já vi que está tudo certinho, eu vou voltar aqui. Então, nessa parte aqui, e vou continuar resolvendo os próximos desafios.